A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 16 e versículo de número 6 ao 14, que vai nos dizer assim: Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e dará luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-lai-roi. Está entre Cádiz e Bered. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, muitas vezes nós vivemos muitos apertos, não é verdade? Muitas lutas e aflições, e nós queremos sair do lugar da aflição. Ninguém gosta de ficar em um lugar onde está passando por prensa, onde está passando por deserto, por vale, por adversidade. E a nossa tendência muitas vezes é o quê? Querer fugir do problema. E hoje Deus me trouxe aqui com esta palavra para te dizer: não queira fugir do problema. Declare comigo: eu não vou fugir do problema. Eu não vou fugir do problema. Primeiramente, quando Agar ela viu que estava gerando, a Bíblia diz que ela começou a desprezar a Sarai, sua senhora. E Sarai, vendo que estava sendo desprezada por ela, começou também a desprezá-la, a ponto dela não suportar. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando ela vê aquele desprezo, aquela humilhação, ela foge. Quando nós vemos, irmãos, que estamos em ambiente de humilhação, quando nós vemos que estamos passando por adversidades e parece que as coisas não vão melhorar, mas só vão piorar, qual é a nossa vontade? É fugir. Qual é a nossa vontade? É sair. Mas hoje Deus diz para você: permaneça em alguns lugares, porque eu estou te ensinando. Ia chegar o tempo de Agar sair de dentro da casa de Abraão, mas não era aquele tempo ainda. A palavra do Senhor nos deixa bem claro que tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Declare comigo: o tempo do meu Deus é diferente do meu. O tempo do meu Deus é diferente do meu. Deus, ele vê de maneira diferente. E você vai observar isso quando ela sai ali da casa de Abraão. A Bíblia nos diz que ela sai da casa de Abraão fugindo. Por quê? Porque ela não suporta a humilhação que ela estava vivendo. Mas quando ela estava ali, irmãos, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, o anjo do Senhor fala com ela. E o anjo do Senhor deixa bem claro: a minha direção para você não é fugir. A minha direção para você não é dar as costas ao problema, mas você vai precisar enfrentá-lo de frente. Deus está falando com pessoas aqui de maneira tão especial e tão clara, irmãos, que eu não tenho dúvidas disso. O Senhor está dizendo para você hoje: fugir não é a solução. Mudar de lugar não é a solução. Porque, irmãos, tem situações na nossa vida que Deus ele quer nos ensinar naquele lugar. Onde era um lugar de aprendizado para Agar, era na casa de Abraão. Agar precisava aprender com aquela humilhação. Você tem que entender que até aquilo que parece ser desvantagem é uma vantagem para Deus. Porque Deus não vê como a gente vê. Humilhação aqui é desvantagem. Desprezo aqui, perseguição de Sarai com Agar, para Agar era desvantagem. Só que Deus, irmãos, trabalha de maneira diferente. Aquilo que você pensa que é desvantagem é Deus te ensinando e te dando crescimento e maturidade para que você possa viver os propósitos que ele tem para sua vida. Quando Agar sai fugida, ela precisa retornar.
Quando nós tomamos uma direção precipitada, nós precisamos voltar. Nós precisamos agir conforme a vontade de Deus. Então, é melhor a gente não sair do que voltar nos humilhando. É melhor a gente aguentar firme e permanecermos do que ter que retornar, como H teve que retornar, e ainda teve que se humilhar sobre a mão de Sarai. Foi isso que o anjo do Senhor deixou bem claro para ela aqui. Quando o anjo do Senhor pergunta para ela, ele fala assim, o versículo 8, disse-lhe, H, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ou seja, eu sei que você é serva de Sarai, você não pode fugir dessa forma. Você observa que o anjo do Senhor encontrou a ela no deserto, no caminho de Sur, e deixou bem claro, eu sei de onde você está fugindo, e você precisa retornar. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente pensa que mudar de lugar, mudar de estado, mudar de cidade, mudar de igreja vai solucionar o nosso problema, mas não vai. Só vai solucionar o nosso problema se nós tivermos a direção de Deus dizendo vai. Se você tem uma palavra de Deus dizendo vai, não tenha medo. Mas se você não tem uma palavra de Deus dizendo vai, mas as circunstâncias estão te empurrando aí, não vá. Siga firme na posição que Deus ele te quer. Não saia da posição. Então o anjo deixa bem claro, eu sei que você é serva de Sarai. De onde vens e para onde vais? Ou seja, eu sei tudo o que está acontecendo, mas eu quero ouvir de você. Eu quero que você me conte a história. Aí ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Ela deixou bem claro, eu estou fugindo, realmente eu não saí de lá pela porta da frente, mas eu estou saindo aqui fugida. Irmão, se ela era serva de Sarai, Sarai tinha domínio sobre ela. Então ela não tinha o controle sobre a vida dela humanamente falando, porque ela era uma serva. Só que Deus, irmãos, já tinha determinado um tempo em que H seria liberta, em que H teria, irmãos, a libertação dela, mas não era agora. Vai chegar um tempo, meu irmão e minha irmã, que Deus vai te tirar desse lugar. Vai chegar um tempo que Deus, ele vai trabalhar na sua vida. E ele vai te fazer viver tempos novos, mas ainda não é agora, aguarde. Não deixe o desespero do momento tomar conta de você como tomou conta de H. H saiu lá, ó, andando lá pelo deserto, fugindo. Mas o anjo do Senhor a encontrou. E ele disse para ela, versículo 9, então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Ou seja, você vai ter que voltar pelo caminho que você veio e ainda vai ter que se humilhar sob as mãos de Sarai. Aí eu digo para você, não foi mais difícil para ela ter que voltar? Foi. Não adianta, irmãos, nós queremos tomar atitude, decisão, achando que Deus não vai nos encontrar no caminho, porque Ele nos encontra. Ele nos encontra e faz a gente voltar e fazer o que Ele quer. Porque a vontade de Deus sempre tem que prevalecer. Então, irmãos, era melhor ela permanecer onde estava do que sair como ela saiu, tomando a sua própria atitude e ter que retornar, ainda voltar, humilhando mais ainda. Porque foi isso que aconteceu aqui na história de H. Ela precisou entender que Sarai era a senhora dela e que não era tempo dela sair daquele lugar. Quando eu saio de um lugar que ainda não é o tempo de eu sair, eu vou ter que voltar humilhada. Quando eu tomo uma atitude onde Deus não me aprova, eu vou ter que voltar humilhada. Então Deus está dizendo para que você não viva humilhações, para que você não viva dores, para que você não viva momentos que você nem venha compreender o que você está passando. É melhor você obedecer agora. É melhor você permanecer, irmã. Eu estou vivendo em aflições, em adversidades, e eu queria tomar uma atitude. Irmãos, eu sei que quando nós estamos sendo prensados, a nossa vontade é o quê? Sair da prensa. Só que nós precisamos entender que quanto mais a azeitona é prensada, mais é extraído dela o melhor. Então Deus permite prensas na nossa vida para que Ele possa extrair de nós o melhor. A casa de Sarai e Abrão era uma prensa para H, mas ela tinha que permanecer naquele lugar até o tempo de Deus. Ia ter um tempo em que Deus, irmãos, iria tirar ela de lá, mas aqui ainda não era o tempo. E o anjo do Senhor deixa bem claro que ele tinha um grande plano para com o menino. Ou seja, Deus, ele tinha, irmãos, um plano, não era somente para Isaac, que era o filho da promessa, mas ele também tinha para Ismael, por ele ser descendente de Abraão. E por ela gerar um menino que era descendente de Abraão, ela precisava fazer a vontade de Deus. Você vai observar que até H, que nem servia ao Senhor, que era uma serva egípcia, precisou obedecer a ordem do Senhor. Por quê? Porque ela fazia parte de um plano agora.
Ela fazia parte de um propósito. Não era o propósito da aliança, mas era um propósito da descendência. E agora ela teria que obedecer. Meu irmão e minha irmã, você levantou a mão para Jesus. Você entregou sua vida para o Senhor e você agora vai ter que obedecer a ordem dele. Declare comigo: o Senhor vai me ajudar e eu vou obedecer a ordem dele. O Senhor vai me ajudar e eu vou obedecer a ordem dele. O Senhor deixa bem claro: eu sei que você concebeu H. E eu sei também que é um menino. E eu vou dar um nome para este menino. O nome deste menino será Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Hoje o Senhor está acudindo pessoas na aflição e dizendo: não se precipita. E Ele está dizendo para você hoje: não é para tua morte. H, ela não morreu, irmãos, de aflição, de desprezo, de dor e de sofrimento na casa de Abraão. Era só um período. Eu quero lhe dizer, tá difícil, mas é só um período, é só uma fase. Aguenta firme. Respira fundo. Peça ao Senhor força, graça, estratégia, sabedoria, mas não tome atitudes precipitadas. Não faça aquilo que você acha certo, momentaneamente falando, para depois você não ter que voltar humilhada, para depois você não ter que voltar para o final da fila. Muita gente aqui, irmãos, tá perto do anjo chamar a tua senha, tá perto da sua bênção chegar, mas se você sair da posição, se você fizer aquilo que você quer fazer segundo a sua própria vontade, você vai andar pelo deserto, mas depois vai ter que voltar e ainda vai para o final da fila. Você ainda vai ter que aguardar mais tempo. Se tem pessoas que estão me ouvindo agora, que a bênção vai chegar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 2 meses, e você tomar uma posição de sair do território, do lugar onde você está, porque você quer sair da posição, porque você não aguenta mais a luta e a adversidade, você pode até sair, mas o Senhor te encontra. E aí você volta para onde? Para o final da fila. E agora o que era 1 ano, 2 meses, 6 meses, você vai ter que aguardar 5, 10 anos. Por causa de você própria. Então não seja uma pessoa que se precipita. Deus está te acudindo na tua aflição. Deus, Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra como uma resposta. Ele está dizendo para você: eu estou te acudindo. Eu me porto com você e eu não vou deixar você sucumbir, mas não sair da posição. Declare comigo: eu não vou sair da posição, meu Deus está falando comigo. Eu não vou sair da posição, meu Deus está falando comigo. Irmãos, quando Deus, Ele manda a gente permanecer em um lugar, certamente Ele vai nos abençoar. Certamente Ele vai nos fazer viver colheitas. Mas nós precisamos permanecer no centro da vontade do nosso Deus, sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que Ele sempre sabe o que está fazendo e que Ele sabe o que é melhor para a nossa história. Porque momentaneamente falando, nós não sabemos o que é melhor para a nossa vida. Momentaneamente falando, nós não sabemos o que é melhor para a nossa Araiacandarasturibiandará história. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Então, os planos de Deus são diferentes dos nossos. Deus poderia muito bem deixar H ir embora, né? Mas Deus disse: ainda tem um projeto lá. Eu ainda tenho algo para fazer acontecer. Você agora, querendo ou não, faz parte de um plano também. E você precisa estar no centro da minha vontade. Você observa que nem H, uma egípcia, que nem servia ao nosso Deus, irmãos, e que estava aqui nessa história porque colocaram ela. Porque H não tinha culpa de estar onde ela estava. H era serva. Quem tinha culpa era Sarai e Abrão, que fizeram aquilo que desagradou a Deus. Mas ela não tinha culpa. Mas mesmo assim ela precisou se posicionar aonde Deus queria e como Deus queria. Quando nós servimos ao Senhor é assim, irmãos. É aonde Deus quer e como Deus quer. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa história. Você vai ver aqui, irmãos, que a própria Agar, ela disse que Deus via a ela. Ou seja, que ela não era insignificante. Você não é insignificante. Você é alguém que Deus contempla você e Deus tem uma obra na sua vida. E Deus tem uma obra no seu casamento, Deus tem uma obra no seu ministério. Ele trouxe você aqui para lhe dizer: a prensa está grande, mas não desista. A humilhação está grande, mas não pare. Mas Senhor, e se eu quiser parar? Se você quiser parar, você tem livre-arbítrio. Você observa aqui, irmãos, que Deus, Ele não impediu Agar de fugir, mas Ele fez ela voltar. Nós temos algo chamado livre-arbítrio. Deus, Ele não vai impedir a gente tomar algumas atitudes. Mas depois vamos ter que voltar, irmãos. Tem coisas que podem ser evitadas sim. Tem situações na minha e na sua vida que, se a gente se posicionar da maneira que Deus, Ele quer para a nossa história, Deus, Ele vai fazer com que a gente veja os planos dele se cumprindo na nossa vida. Mas isso só acontece se nós estivermos em obediência. Tem muita gente que quer ver o plano de Deus, mas quer andar fugindo dos desertos.
mas quer andar fugindo das aflições, dos vales. Isso não adianta, irmãos. Com Deus não funciona dessa forma. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, mesmo que seja um lugar onde a gente não quer estar. Tem momentos que a gente vai estar no meio de pessoas que a gente não quer estar. Tem momentos que a gente vai estar em lugares onde a gente não quer estar. Isso tudo para quê, irmã? Para vivermos o propósito de Deus, sabendo que Deus sabe o que está fazendo. Se ainda era um tempo de permanecer na casa de Abraão, Agar ia precisar voltar. E Agar voltou, e ela fez como o Senhor tinha dito. Hoje, escute a voz do Senhor nosso Deus e faça como Deus está lhe instruindo. Eu sei que não é fácil, meu irmão e minha irmã, permanecer em lugar de aflição, de humilhação. Eu sei que não é fácil a gente permanecer quando a gente quer parar ou desistir. Mas essa palavra está falando com pessoas aqui de maneira clara, dizendo: a minha vontade é diferente da sua. O meu desígnio é diferente do seu. Você faz parte de um projeto, o qual eu, o Senhor, direciono as instruções, Araia, Candará, Suribiandará, e você obedece para que os meus planos aconteçam na sua vida. Você quer ver os planos de Deus? Você quer ver o que Deus direcionou para a sua vida? Obedeça. Não seja alguém que endurece a sua cerviz. Diante da palavra do Senhor, irmãos, Agar, ela retorna para a casa de Abrão, para que a palavra de Deus possa acontecer na vida dela, para que a gente veja o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. Precisamos estar no centro da vontade de Deus, mesmo que isso custe a nossa própria vontade. Amém? Declare comigo: eu vou estar no centro da vontade de Deus e eu vou viver os propósitos dele. Eu vou estar no centro da vontade de Deus e eu vou ver os propósitos dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra essa que é uma direção do teu Espírito Santo, falando com pessoas aqui de maneira tão clara, Pai. Pessoas que estavam querendo tomar atitudes, pessoas que estavam querendo desistir, Pai, querendo sair da posição, e o Senhor está falando de maneira clara: não saia. Não saia, porque se você sair, você vai ter que retornar. E você vai ter que aguardar muito mais, Araia Candarás Turibiandaraia, do que você teria que aguardar se você não saísse da posição. Deus nos ajude. Nos ajude, meu Deus amado, a entendermos que as tuas rotas e as tuas direções são diferentes das nossas, mas é o melhor para a nossa vida. Agar não precisava entender. Ela só tinha que obedecer e estar no centro da vontade de Deus para que o propósito de Deus acontecesse, porque ela também fazia parte de um plano. O filho que ela tinha também fazia parte de um projeto do Senhor, porque era descendente de Abraão. Deus, que a gente possa entender que nós carregamos projetos, Pai, que não são nossos, mas são teus, e a instrução, a direção é tua. Eu sei, meu Deus amado, que muitas vezes vamos querer fugir, vamos querer sair dos lugares da dor, mas hoje o Senhor nos instrui a permanecermos, porque estamos crescendo, nos dá resultados de bênção, de paz, de vitória. Nós estamos aqui, meu Pai, para te obedecer. Nós estamos aqui para viver os teus propósitos como Agar viveu, que possamos ouvir a tua voz, meu Pai, neste dia, e não sairmos da posição, e não sairmos do centro da tua vontade, porque o que o Senhor tem para a nossa vida é bem melhor, Pai, do que aquilo que nós queremos fazer, pois a nossa atitude nos traz sérias consequências, mas se andarmos segundo a tua direção, nós vamos colher grandes milagres e propósitos dos céus para a nossa história. Pai, nos ajude a andarmos, Pai, no centro da tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor direciona. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja
glorificado, Senhor. E cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você, não saia da posição. Permaneça aonde Deus te direcionou para você estar. Mesmo que momentaneamente falando seja algo doloroso, continue na posição, porque Deus está extraindo de você o melhor. Lembre-se, para você viver os propósitos de Deus de maneira perfeita, como Ele quer para a sua vida, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Nem sempre vai ser fácil estar no centro da vontade de Deus, mas é o que é melhor para a nossa história. H, ela se posicionou novamente como Deus a direcionou. Se posicione como Deus está te direcionando, porque certamente haverá uma grande colheita. E depois, a mudança, a transformação vai chegar para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.